A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos, irmãos, então, iniciar o estudo desta noite e vamos iniciar com a oração para que Deus possa nos dar direção em tudo quanto nós vamos falar nessa noite. Oramos a Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e adorado, diante do qual, Deus, nós estamos em espírito, Senhor, para entender, Deus, qual é a tua vontade para a nossa vida. Nós sabemos, Deus, que se o Senhor não abrir nossa mente, nosso entendimento, e daqueles, Deus, que vão deparar com esse estudo, Senhor, não tem como, Senhor Deus, entender tua vontade. Por isso nós pedimos, venha nos dar entendimento, venha nos dar, Deus, sabedoria, venha nos dar a direção em tudo quanto nós iremos estudar. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e já agradecemos para a tua glória. Amém. E amém, Senhor Jesus. Irmãos, o material que nós estamos produzindo, esses estudos, a gente está mandando para a irmã Kumiko, né, para que ela possa estar se alimentando também lá no Japão. E, inclusive, passei para ela nesta manhã um material que nós estudamos na última gravação aqui, né? E ela se alegrou bastante. E nós podemos cumprimentar ela com a paz do Senhor Jesus Cristo, porque ao deparar com esse vídeo, ela vai então estar recebendo a saudação de todos os irmãos. Vamos dar a paz do Senhor Jesus Cristo para a irmã Kumiko, para o Taio, para o irmão Júlio, que está indo também para o Japão, e para todos os nossos irmãos internautas, todos quantos depararam com esse vídeo, receba também a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Vamos então cumprimentar a todos. Irmã Kumiko, irmão Júlio, irmão Taio e todos os demais que irão deparar com esta gravação, com esse vídeo, com esse estudo, aceitem deste grupo Seara de Jesus Cristo a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade ao estudo que nós já iniciamos há 2 quartas-feiras atrás. E estamos passo a passo, estamos na quarta página do estudo sobre a divindade. Vamos então fazer leitura nesta noite. João, falando do verbo Jesus, disse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1, versículo 3. Então, irmãos presentes, e os irmãos que irão deparar com esse vídeo, nós estamos aqui falando sobre a divindade de uma forma bem pausada, para que todos possam entender a fé que uma vez foi dada aos santos, visto que nós não podemos ter uma outra fé. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4 e o versículo 5, que há um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Para as pessoas serem batizadas de uma forma certa e correta, elas precisam ter a fé também certa e correta. E por isso que nós encontramos ali 3 pilares: Senhor, fé, batismo. Esse Senhor trata do Senhor Jesus, é o único Senhor. A fé diz respeito à fé neste único Senhor, que leva as pessoas a se batizar nas águas no nome desse único Senhor. Por isso que diz um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nós estamos mostrando que Jesus
o Filho de Deus precisa ser conhecido pelas pessoas. Há muitas pessoas que dizem crer em Jesus. Mas o que é realmente crer em Jesus ou em alguém, em qualquer pessoa? É crer na sua palavra. Alguém para ser visto como certo ou errado, ele precisa de falar. Porque se ele não abrir a boca, não falar nada, não tem como alguém dizer ter crido ou não. Crer em alguém é crer naquilo que ele fala. E para todos quantos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, precisa de crer nela. E nós acabamos de ler aqui sobre a pessoa de João apóstolo, e ele dá um testemunho. João deu testemunho. Então os evangelhos trazem um testemunho de Jesus. Os apóstolos deram testemunho da pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E João aqui está dizendo que todas as coisas, João falando, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso está no versículo 3 de João, capítulo 1. Porque anteriormente nós já lemos o capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Então agora nós já estamos no versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de João. João está dando um testemunho do Filho de Deus. Ele está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada do que existe, existiu sem ele. João está dando um testemunho, afirmando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque tudo quanto Deus fez, ele fez falando, verbo, palavra. Ele falava e as coisas que não existiam passavam a existir. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, que fala da criação. Os irmãos podem observar, você que realmente quer ser alguém seguidor da verdade, nós já falamos quem é a verdade é o próprio Jesus. Examinar as Escrituras e tomar a sua decisão ao lado da verdade, ou seja, ao lado de Jesus. Jesus é a verdade. No versículo 10 de João, isso aqui é um comentário que eu faço. No versículo 10 de João, primeiro, encontramos o testemunho que João dá do verbo. Aí eu coloco aqui Jesus, que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esses seus aqui, é um comentário que eu faço no estudo, faz menção do povo de Israel, que rejeitaram aquele que fez o mundo por não conhecê-lo. Isso aqui é um comentário. Li antes o versículo 10 e logo após eu faço esse comentário para ficar mais fácil para todos entender o texto. João 1:10, 11. Então nós vamos ler agora João 1, versículo 10 e o versículo 11. Vamos para o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então vejam bem que João está dizendo que o Verbo já estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, porque tudo quanto Deus fez, ele fez usando a palavra haja, 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 haja. Vocês podem conferir em Gênesis capítulo 1, que é o início ali da criação de todas as coisas. Mas ele diz que esse verbo não foi conhecido pelo mundo, ou seja, quando ele se faz carne. Isso nós encontramos no versículo 14 de João 1, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. O versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, 1. E o versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas João faz uma descrição deste verbo desde o versículo 1 e praticamente em todo o capítulo 1. Quem é este verbo? Ele está falando de Jesus, do Filho, simplificando aqui. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, por todos Filho, em todos Espírito Santo. São três manifestações de um mesmo Deus. Então as pessoas fazem muita confusão quando elas creem na chamada Trindade. Três pessoas da Santíssima Trindade, diz os religiosos. Três pessoas da Santíssima Trindade. Então, não tem três pessoas, é uma única pessoa. Tem uma única pessoa. Deus, ele é único. Não tem outro Deus com ele. Não existe mais que um Deus. E as pessoas dizem que são três pessoas, que o Pai é uma pessoa, o Filho, dizem eles, que é a segunda pessoa da Trindade, e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso formaria três deuses. Se ambos são Deus, e cada um é cada um, não é o mesmo, então seria três deuses. E a Bíblia não ensina que devemos servir mais que um Deus. E fala o nome desse Deus que nós devemos servir. É um só e ele tem um nome. E a Bíblia revela quem é ele. É importante porque isto é ponto para a vida eterna, para a salvação. Daqui a pouco nós podemos até, eu creio que não está nesse estudo aqui, mas está em João 17, verso 3, a vida eterna, está falando de vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, o Filho orando na oração sacerdotal, ele diz, a vida eterna é esta, é vida eterna, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Como único, não como sendo uma outra, mas como único. É salvação, é vida eterna. E vamos continuando aqui. Eu parei no Efésios, né? Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Nessa tradução, então, diz assim: um só Deus e Pai de todos. Um só Deus. Então, aqui já cai por terra todos quantos crer em três. Porque a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que Paulo tinha
E ele pregou, certo? E deixou escrito, ficou escrito para que nós pudéssemos ter a mesma fé, que só existe um Deus. E ele está dizendo que esse Deus é Pai de todos. E ele também age por meio de todos. Age por meio de todos. E está em todos. Está em todos. Nós percebemos aqui 3 grandes ofícios de um único Deus. É um só. E ele exercem essas três funções. Ele é sobre todos Pai, age por meio de todos e está em todos. Mas não é separado, é um só. Ou o texto está separando aqui? Então, os irmãos presentes, que estão aqui participando do estudo, e você que deparou com esse estudo, que você possa refletir, você que um dia quer morar com o Senhor na glória, buscar ter a fé única, a fé verdadeira, a fé que uma vez foi dada aos santos e ficou escrito para que nós pudéssemos ter a mesma fé. Porque outro evangelho, além do que eles pregaram, segundo o que Paulo escreve no livro de Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 7, 8, 9 até o 11, é anátema, quer dizer maldito. Maldito todos quantos pregar um evangelho diferente do evangelho que Paulo pregou. Isso serve para todos. Paulo ainda fez referência a eles mesmos. Ele disse, ainda que nós mesmos. O que ele quis dizer com isso? Pode ser que por algum motivo de perseguições, tribulações, lutas, dificuldades, nós podemos voltar atrás. Mas se nós voltar atrás e pregarmos para vocês diferente do que nós já temos pregado, ainda que seja nós mesmos, pode considerar que nós somos malditos. Então ninguém pode pregar um evangelho diferente do evangelho que Paulo pregou. E é esta fé que nós encontramos aqui, ele escrevendo e mandando para os irmãos de Éfeso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Tem uma outra tradução que diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa tradução aqui, nós estamos aqui encontrando que esse único Deus e Pai de todos, ele age por meio de todos e está em todos. Ele está em todos. O Espírito Santo. Deus é Espírito. João 4:24. Quem não está aqui na sequência, porque são tantos os versículos e nós fazemos o estudo, mas na medida que nós vamos, cada vez nós falamos, Deus traz outros textos, tantos, para nós afirmarmos aquilo que nós estamos pregando, ensinando. Então, João 4:24, você que tem a Bíblia aí, pode abrir e ver que está escrito que Deus é Espírito. E aqui nós encontramos que esse Deus, que é Pai de todos e que age por meio de todos, Ele mesmo está também em todos. Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós, que está naqueles que aceitam a palavra, que estão na verdade.
Por isso que aqueles que não têm a palavra, eles não têm o Espírito permanente em si. O Espírito pode vir sobre eles, eles podem falar línguas, pode profetizar, pode receber poderes para curar enfermos e até expulsar demônios no nome de Jesus, porque o Espírito vem sobre eles, mas o Espírito não está neles. Sobre é uma coisa, em é outra coisa bem diferente. A Bíblia fala que um certo dia o rei de Israel, Saul, procurando Davi para matar, para exterminar com aquele que Deus tinha eleito, Davi. Ele chega num determinado lugar onde estava a congregação dos profetas, profetizando, procurando Davi. E ele entra na congregação dos profetas, e quando ele entra ali, ele também começou a profetizar. Mas quando ele saiu daquele local, ele continuou a perseguição. O espírito maligno toma conta dele novamente. Implacavelmente ele continua a perseguição àquele a quem Deus tinha escolhido, que era Davi. Porque o Espírito veio sobre ele e ele então profetizou pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito não ficou permanente nele. Então nós percebemos que às vezes as pessoas falam coisas. Eu creio que você mesmo que está deparando com esse vídeo, algumas vezes já pregou, porque o Espírito veio sobre você, e você, na tua pregação, você disse que Jesus Cristo é o único Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Que Ele é aquele que é, e que era, e que há de vir. Eu creio que você já pregou muitas vezes que Ele é Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Eu creio que você já pregou muitas vezes que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Porque o Espírito vem sobre as pessoas, elas falam de algo, mas quando o Espírito sai, que elas precisam ter a fé racional para crer nas Escrituras, elas negam aquilo que muitas vezes ela já pregou. Porque o Espírito só é permanente na vida do salvo, e sobre os demais ele vem sobre. Por isso que a Bíblia diz que muitos naquele dia vai dizer: mas em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu profetizei, falei línguas. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Espírito veio sobre, fez tudo isso, mas ao sair o Espírito, a pessoa continuou na mesma vida errada, numa fé errada, e ela não poderá ser salva assim. Vamos 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então Paulo está falando aqui o seguinte: ainda que alguns acham, creem, dizem que existe mais que um Deus, quer, ele cita, céus ou terra, quer nos céus ou na terra. Todavia, para nós, disse Paulo, só existe um Deus. Então não existe mais que um Deus. E para quem são todas as coisas? E esse
para quem que refere-se ao Filho, que é Deus, mas não é outro. Pois ele disse em São João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Ele disse em João 14, versículo 8 e 9, para Filipe, não crês tu que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Então esse Filho é a matéria, é a carne. E o Espírito estava dentro deste corpo. Isso nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus, que é Espírito, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, disse o apóstolo Paulo. Não imputando os homens seus pecados, disse Paulo, e ele nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. Então o Espírito, que é Deus, o Pai, estava dentro do Filho, do corpo. O corpo é o Filho, o Espírito é o Pai. Então tudo quanto o Filho fazia, ele não fazia por ele mesmo. Ele fala isso para Filipe e os demais. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. É o Pai que está em mim, é que faz tudo. Porque quando o Espírito saiu, o tombou. Mas a Bíblia diz que ele morreu em carne, disse Pedro, mas foi vivificado em espírito, no qual foi e pregou para os espíritos em prisões, que foram rebeldes nos dias de Noé. Então a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, porque o salvo viverá de toda a palavra, não parte dela, mas de toda a palavra, e ela vai se encaixando. Ela vai se encaixando. Então ele está falando aqui que só existe um Deus, ainda que, vejam bem, Paulo dizendo aqui no versículo 5, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, porque tem, realmente, naquele tempo tinha, e nos dias de hoje também, tem outros seres que chamam Deus. Na Índia, por exemplo, tem vaca, tem algum lugar que é Buda, tem algum lugar que é, me ajuda aí, é elefante. Hã? Rio Nilo também, Rio Nilo também, e outras tantas criaturas que as pessoas adoram como sendo seu Deus. Sol, estrelas, a lua, né? E tem tantos outros que as pessoas chamam de seu Deus, não é isso? E Paulo está falando isso aqui, ainda que há. Aí vejam bem aqui a veracidade da palavra, né? A veracidade da palavra. Quem não crer nisto aqui, simplesmente, meu irmão, falo com toda a franqueza, você que vai deparar com esse vídeo, tchau para você. Infelizmente, porque assim, não adianta também as pessoas dizer eu creio, porque tem pessoas que até creem e acreditam, só que elas são tão ligadas ao sistema, e às vezes por alguma posição que elas adquiriram no sistema religioso, que elas não conseguem sair dela. Quando a Bíblia diz sai dela, povo meu, sai do sistema. Então, nós precisamos simplesmente entender que tudo quanto está escrito na palavra de Deus é para nós ouvirmos, e através de ouvir nós podemos tomar a nossa decisão. E a decisão nem sempre é aceitar, porque tem pessoas também que decidem e não aceitar. Também é uma decisão. Mas a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É a palavra de Deus que diz.
Voltando para nós encerrarmos. Que horas que é? 56. 56? Vamos encerrar às 9 horas, que daí isso dá um tempo, né, pra gente, né? Então, voltando aqui, que é melhor nós meditarmos pouca coisa e explicar do que nós entendemos tanto e as pessoas ficar com a mente infrutífera, né? Então, versículo... Todavia para nós há um só Deus, versículo 6. Então Paulo está dizendo, para nós, as pessoas acham que tem um monte de Deus, quer nos céus ou quer na terra, ele disse aqui. Todavia para nós, para os verdadeiros cristãos, certo? Para nós, diz Paulo, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, que está referindo ao Filho, aquele que morreu, aquele corpo, tabernáculo, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então para nós só existe um. Na página 5 aqui, as verdadeiras testemunhas de Deus têm que dar o testemunho que Deus pediu que fosse dado. Veja Isaías 43, versículo 10 e 11. Então, lá atrás, 730 anos atrás, Deus, por boca do profeta Isaías, já falou das testemunhas, plural. Vós sois as minhas testemunhas, referindo àqueles que viriam na graça e dariam esse testemunho aqui. Então, nós temos que dar testemunho. Agora, tem as verdadeiras testemunhas e as falsas testemunhas. Qual é o testemunho que Deus, 730 anos antes de dele se fazer carne, por boca de Isaías, disse que as verdadeiras testemunhas ia dar? Que só existia um Deus. Vamos ler. Isaías 43, 10 e 11. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vejam bem, vós sois as minhas, plural, testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Quem é esse servo a quem ele escolheu? Seu filho, né? Era o servo do Senhor. Ele tem vários atributos. Mas e quem que vós sois as minhas testemunhas? Essa pluralidade aqui. Os apóstolos. Ele escolheu, mas chamou cada um. Que ele escolheu, ele mesmo escolheu, para que eles pudessem ser a testemunha dele. E qual o testemunho que ele disse que essas testemunhas dariam? Que ele é o mesmo. Antes dele nenhum Deus se formou, e nem depois ia se formar. A verdadeira testemunha dá esse testemunho que ele mandou. O falso é aquele que coloca outros deuses. Nós somos verdadeiras testemunhas, e nós estamos pregando, nós estamos anunciando e dizendo: quer ser uma verdadeira testemunha? Una-se a nós. Una-se a nós. Estamos orando porque Deus disse que Ele faria isto. Ele abriria a mente das pessoas para elas entender, para elas compreender a mensagem do reino. A verdadeira testemunha fala o que Deus mandou ela falar. Só existe um Deus. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus, o Filho que morreu. Esse Deus que manda as pessoas dar testemunho dele, e que antes não se formou, nem depois ia se formar.
Quem esteve entre os homens não foi um outro, foi ele mesmo que se fez carne, para cumprir também uma profecia de Isaías, que ele seria o Deus conosco. Chamaria de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus esteve entre os homens, tudo foi feito por ele, mas eles não conheceram quem era ele, como continua ainda não conhecendo quem é ele. Mas os filhos vão conhecer o seu pai. Os filhos conhecem, porque o pai se revela aos seus filhos. Isso nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo de número 12 de Lucas e no versículo 22. O próprio filho disse: ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, senão aquele a quem o filho quiser revelar. Quando os seus discípulos não conheciam quem era ele, ele se revelava como sendo o próprio pai. Nós encontramos em João capítulo 14, do 6 ao 9. Quando ele desperta a curiosidade dizendo: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam também a meu pai. E um dos discípulos então pede para ele mostrar esse pai de quem ele tanto falava. Ele disse: mas eu estou há quanto tempo com vocês, vocês não me conhecem ainda? Então ele se revelou aos seus, e ele continua se revelando aos seus, e os seus vão aceitar o testemunho desse meu servo a quem eu escolhi. E a quem ele chama para dar esse testemunho são as testemunhas. Vai dar o mesmo testemunho. Nós estamos avançando, levando a mensagem. Queremos chegar nos 4 cantos da terra. E vamos chegar. Hoje tem várias formas de chegar. E Deus está chamando os seus. Todos é dele, não. O próprio Jesus falou das 2 sementes que está aqui na terra. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 13, verso 36, né? Que existem as 2 sementes, o joio e o trigo. E quem colocou a semente aqui, que é o joio, foi o próprio diabo, Satanás. Na explicação da parábola, Jesus disse que quem colocou essas pessoas aqui não foi ele, foi o próprio diabo. E o trigo, quem semeou aqui, foi o Senhor. Então as 2 sementes estão na terra, ocupando o mesmo campo. E trigo é trigo. Tem muitos trigos que estão sujos, irreconhecível. Olha para ele, vê tanta sujeira que pensa que é algo que não tem valor, porque está coberto de lama e todo tipo de sujeira. Mas o Senhor sabe o que está dentro. Ele vem com água limpa, com a palavra, dá um banho, purifica, e aí vamos ver que aquilo que nem era percebido está lá dentro. Aparece o trigo, finalmente. Quantas pessoas que estavam nessa situação, pura lama, sujo, imundo, pelo pecado, por tudo aquilo que ofusca, acaba ofuscando a beleza, mas a beleza não aparecia porque estava coberto de lama, a lama do pecado. Mas o Senhor vem com água limpa. A Bíblia, a palavra é água, água limpa para purificar. E uma vez limpa essa pessoa, ela vai ser aquilo que ela sempre foi, porque trigo é trigo e o joio é joio. E nós vamos ficando por aqui por causa do horário, né? Por causa do horário, e nós vamos continuar, ou podemos só encerrar aqui essa parte? Vou encerrar essa parte, né? Então nós vamos encerrar aqui a parte. Eu li aqui o 23. O 11, né? O 11. Isaías 45, vamos ensinar então, terminar essa parte, aí no próximo nós passamos para 6, né? Não tem 6, essa é a última. A última, então é a última, então vamos encerrar. Então é a última, pensei que tinha a outra aqui, né? Então vamos lá. Isaías 45, versículo 22 ao 25. Isaías 45, 22 ao 25. Você que vai deparar com esse vídeo, preste atenção.
que o nosso objetivo é que você seja salvo, mas na religião você não vai ser salvo, no engano você não vai ser salvo, seguindo esse líder cego, te ensinando você tornar-se um idólatra, porque adorar mais que um Deus é idolatria. O que disse Paulo: ainda que alguns acham que existe mais que um Deus nos céus ou na terra, para nós salvos não existe mais que um Deus, só tem um Deus. Então, se alguém está te ensinando diferente, essa pessoa está te ensinando você a ser um idólatra. E a Bíblia diz no Apocalipse que os idólatras não entram nos céus. Isaías 45, 22. Vamos ao 25, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus reivindicando aqui a divindade unicamente, exclusivamente para Ele. Agora, esse Deus que está falando aqui é quem? É Jesus. Para quem que nós temos que olhar para ser salvo? Quem que é o nosso Salvador? Jesus é o nosso único Salvador. Inclusive as pessoas falam isto quando alguém levanta a mão aceitando Jesus. Quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, mas depois coloca mais dois no pacote. Então a gente percebe que as pessoas falam e não sabem o que estão falando. Falam uma coisa, mas quando você abre o pacote, não tem aquilo que você comprou. Isto é grave. Nós estamos falando de salvação. Então Deus está falando aqui: olhai para mim e sereis salvos. E esse um que está dizendo aqui, está dizendo: não tem outro Deus. Isaías 45, verso 22. Vamos para o 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. E o que ele está falando aqui na sequência do versículo 23? Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua, ou alguma tradução vai dizer, confessará toda língua. Diante de quem todos os joelhos vão ter que se dobrar? Ao nome de Jesus. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mas naquele dia vão ter que confessar e serão condenados todos quantos. Veja aqui o versículo a seguir. Porque não é lá muitos vão ter que confessar, todos vão ter que confessar. Até mesmo os inimigos vão ter que confessar, todos os falsos vão ter que confessar, mas vão confessar e serão lançados no lago de fogo, porque será tarde demais. O lugar de confessar é agora. Você que está ouvindo esse vídeo, é já. Você deve pegar o teu telefone, o teu celular e entrar em contato conosco. Nós vamos deixar aqui o telefone, é o 41 998 25 28 28. Temos também o e-mail, que é searagospel@hotmail.com. Você vai nos encontrar no Instagram, irmã, e no YouTube. No YouTube. E aqui também no final, ali na descrição, eu deixo. Na descrição do vídeo, a nossa produtora, com muita eficiência, a irmã Marinês, ela vai colocar também a descrição das nossas redes sociais, para que você, telespectador, não é a televisão, mas você, ouvinte, que vai deparar com esse vídeo, né, poderá estar entrando em contato conosco. Você realmente que quer ser salvo e ama a tua família, você que quer ver aquela pessoa que você ama nos céus, quem sabe vocês juntos estão numa religiosidade, vivendo um sistema que ofereceram para vocês. Mas a religião não pode salvar. Se pudesse, então Jesus teria morrido em vão. Ele veio aqui em um tempo que tinha muitas religiões.
Só que ele, sabendo que a religião não podia salvar as pessoas, ele veio trazer a palavra, a fé, que todos devem ter para ser salvos. Encerrando então o estudo sobre a divindade, versículo 24. De mim se dirá, está no futuro, porque todos realmente vão ter que confessar, vão ter que dizer, de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Todos vão ter que confessar, tribos, nações e línguas. Todos vão dizer, de vera, no Senhor há força e justiça, é verdade. Eu sempre achei que não seria verdade, mas agora eu sei que é só Ele mesmo. Mas vão ser condenados. Não é lá o lugar de confessar, é agora que você tem que dizer, de vera, só no Senhor há força e justiça. Nesse Deus que está dizendo, olha para mim, para ser salvo, porque eu sou Deus e não há outro. Aí ele está falando, de mim vocês vão dizer naquele dia, dirá, de vera, tão somente no Senhor há justiça e força, até Ele virão, porque todos vão ter que chegar até Ele, todos os joelhos vão ter que dobrar, e serão envergonhados todos que se irritarem contra Ele. Hoje as pessoas se levantam contra o nome dEle, contra o Senhor. Nós pregamos, as pessoas ficam iradas, revoltadas, porque não está se levantando contra nós, está se levantando contra Ele. É como os apóstolos que pregavam em Damasco. Paulo se levantou contra eles, estava perseguindo eles. Depara com Jesus que diz, por que me persegue? Ele diz, mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Na cabeça de Paulo, Paulo estava perseguindo os irmãos que tinham essa fé que nós temos, que levavam o nome de Jesus Cristo, e por isso eles eram perseguidos. Mas estava perseguindo o próprio Jesus, porque Jesus está em nós, e nós difundimos em todos os lugares que nós chegamos esse perfume, que é a palavra do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte, você que está buscando a salvação, lembre de uma coisa: se você quer ser salvo, a única forma é você aceitando a fé que uma vez foi dada aos santos, seguindo ao Senhor, seguindo a palavra de Deus. Então essas pessoas vão dizer que é verdade, só no Senhor há força e justiça, mas serão envergonhados. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então todos quantos foram batizados em Cristo Jesus tornaram-se descendentes de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Não está aqui nesse estudo, mas você pode anotar. Gálatas capítulo 3, versículo do 27 ao 30, onde Paulo mostra que os verdadeiros israelitas, os verdadeiros descendentes de Abraão, não são aqueles que pertencem à nação, ao sistema nação de Israel, e sim aqueles que foram batizados em Cristo Jesus. Então nele todos se tornam descendentes de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude você a entender, compreender, e que a tua mente possa abrir, e que você possa nos procurar para receber o nome do Senhor Jesus e melhores informações sobre o que nós cremos e o que nós pregamos, porque nós cremos nas Escrituras, e para nós o que vale é a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e que Deus possa reinar em cada coração. Despedimos no nome do Senhor.